A mensagem hoje é qual é o significado do seu nome. Você conhece o significado do seu nome? Ou você já procurou na internet? Aí já tem o pessoal pegando o telefone aí para procurar. Pode procurar lá. Se você procurar na internet, você vai achar. Em nossa cultura, normalmente, nós damos nomes porque é um tio de um primo, é um amigo, eu gosto do som do nome. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma menina que se chamava Daiane. Mas era D-A-I-N-E. Os pais gostavam do som de Diana em inglês. E nós temos esse hábito, nós damos o nome para homenagear um artista que nós gostamos, um cantor, um jogador de futebol. E se você vai para o norte e nordeste do Brasil, aí é misturar o nome do pai com a mãe, com o tio, com o avô, e eles gostam de fazer isso. Se você é do Nordeste, talvez seu nome seja uma mistura de avô, avó, esse tipo de coisa, que é muito comum. Quando nós vemos a Bíblia, nós encontramos significados diferentes para nome. Na cultura das Escrituras, cultura oriental, o nome, normalmente ele expressa a intenção dos pais com relação à vida daquele filho. Então, eu quero que aquele filho seja assim. Ou, de repente, o nome expressa alguma característica, parte de quem aquele filho é. Jacó era enganador. Tanto que, quando ele muda essa maneira de viver, ele muda de nome. Era muito comum esse tipo de coisa. E nós vamos encontrar nas Escrituras várias situações assim. Na cultura oriental, o nome ele tem um significado. Eu queria fazer uma dinâmica com você agora. Você aceita participar de uma dinâmica? Consegue olhar 3 pessoas perto de você? Se você puder fazer sem ser com esposo e esposa, fica mais fácil, porque daí você vai ouvir alguma coisa diferente. E eu queria que você respondesse ali qual é o seu nome. De repente essa pessoa não te conhece, se apresenta para ela, meu nome é esse é o meu nome. E por que você ganhou esse nome dos seus pais? Por que seus pais deram esse nome? Assim como você recebeu um nome, quando você vê as Escrituras, Jesus recebeu vários nomes. Ele foi chamado de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco, de Jesus. O que quer dizer? Salvador. E nós vamos encontrar essas janelas para a eternidade através desses nomes que foram dados a Jesus. Lembra a cultura oriental? O nome sempre tinha um significado, tinha a ver com quem a pessoa era, com a missão que ela cumpriria nessa vida. É por isso que nós encontramos tantos nomes para Jesus nas Escrituras. Os nomes de Jesus são janelas para a eternidade. Através deles, nós conhecemos melhor o Filho de Deus, o menino que nasceu entre nós. Nesse tempo de Natal, nada melhor que nos lembrarmos de alguns dos nomes de Jesus. O profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, ele fala sobre vários nomes. E nós queríamos gastar algum tempo hoje refletindo nesses nomes e vendo como eles podem impactar a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, através do significado que ele tem e a janela da eternidade que esses nomes abrem para que nós possamos conhecer melhor o Senhor Jesus. Vamos ler juntos Isaías 9:6? Vamos lá? Vai aparecer na tela, assim todos nós podemos ler em voz alta. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Qual é o nome de Jesus? Maravilhoso Conselheiro. É uma palavra que está vinculada à ideia de um rei que oferece conselhos para o seu povo. Se você vai lá em Isaías capítulo 11, 1 e 2, você encontra um texto que fala sobre algo assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo.
O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós vivemos num mundo desnorteado, baratinado, um mundo sem referenciais. Nós vivemos numa sociedade que vive num tumulto constante, numa efervescência. Você tem experimentado isso no último ano de uma forma muito especial, com todo esse movimento que as eleições trouxeram para nós. Mas mais do que nunca, num tempo como esse, nós precisamos olhar para a eternidade, por essa janela do nome e dizer, no meio de toda essa incerteza, eu tenho um maravilhoso conselheiro perto de mim. Amém? Jesus é esse maravilhoso conselheiro que é sensível às nossas necessidades. Ele entende, aceita e ele sabe que nós precisamos desses conselhos, dessas orientações, dessas direções. Ele mesmo disse, venham a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. Esse mesmo Senhor, Ele sabe que nós teríamos aflições. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E o apóstolo vai nos lembrar dizendo que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Você precisa de algum conselho específico sobre alguma área da sua vida? Quem sabe essas festas de Natal fizeram aflorar uma necessidade numa determinada área da sua vida e você diz, como que eu lido com isso? O que eu posso fazer com relação a este assunto? E quem sabe é justamente aí que você vai conseguir abrir um pouco essa janela da eternidade, experimentar o que é ter um maravilhoso conselheiro ao seu lado, falando com você, atendendo essa necessidade específica. Nós precisamos sim de um maravilhoso conselheiro, mas precisamos também viver isso com a certeza de que Ele é o Deus poderoso. Esse é um outro nome de Jesus. Vamos abrir um pouquinho essa janela da eternidade. Então eu encontro conselho nele, eu encontro direção para a minha vida, eu encontro uma maneira de lidar com circunstâncias da minha vida, mas ao mesmo tempo eu sou lembrado que Ele é o Deus poderoso, o Gibor. O nome transmite a ideia de força e poder, um valente guerreiro, um valente herói. Nós vivemos numa sociedade sem heróis. E por causa desse vácuo que existe, sabe quem se transforma em herói para nós, para as novas gerações? Jogador de futebol, cantor, influencer da internet. Não é verdade? Porque não existem heróis verdadeiros, nós acabamos escolhendo heróis que são falsos. O que o influencer entende da vida. As milhões seguem, estão ouvindo as opiniões deles e considerando aquilo verdade. O que um jogador de futebol entende de política. E todos estão ouvindo as opiniões dele com relação à política. O que um artista entende de ciência. E ele fala com autoridade e as pessoas seguem porque falta herói. Você está criando filhos nesse momento? Transforme os personagens bíblicos em heróis para os seus filhos. Você é um jovem, um adolescente? Leia biografias dos personagens bíblicos e busque neles a direção que talvez você esteja buscando no influencer na internet. Porque estes personagens são verdadeiros heróis. Leia os evangelhos e se relacione com Jesus, sabendo que Jesus é o grande herói, porque Jesus, ele não teria apenas o poder de Deus.
Jesus é o Deus de poder. É diferente. Ele não é só poderoso, ele é o Deus de poder porque Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado, que habitou entre nós. Você precisa de um herói? Alguém de poder, alguém que seja sábio para dar conselhos, alguém que tenha condições de manifestar força. Jesus é essa pessoa quando nós abrimos a janela da eternidade. Lá em Josué, naquele momento tão importante da conquista da terra, nós encontramos relatos que nos ajudam a entender como é que você se conecta com esse Deus de poder e você encontra esses conselhos. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9, talvez pudesse ser os 2 versículos para o seu ano. Já imaginou isso? Você tem esse hábito de ter um texto bíblico para o ano? Se você não tem, eu queria encorajá-la a fazer isso. Agora, no começo do ano, nesse período de final de ano, de janeiro, dizer: Deus, me dê um versículo, que seja um versículo que caminhe comigo durante todos os dias desse ano. Enquanto eu preparava esse sermão, Deus confirmou no meu coração que Josué 1, 8, 9 serão os 2 versículos que eu carregarei durante esse ano. E o desafio é tremendo. No versículo 8 disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. É falar, mas meditar. Ou seja, transforme isso que você está falando em algo que faça parte de quem você é, porque daí o que você vai falar será um transbordar da sua relação com Deus. Só então, depois que você faz isso, que você medita, você absorve, você introjeta as verdades eternas, você fala como um transbordar dessa experiência com Deus, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos ler juntos esse versículo? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Espera um pouquinho. Você tem um Deus forte com você? Diga amém. Amém. É por isso que ele diz: então seja forte. Você não está sozinho. Você não está lutando as lutas da vida sozinho, nas suas próprias forças. Seja forte e corajoso. Continua o texto. Não se apavore. Você já se apavorou com alguma situação? Já passou a noite em claro? Se você tem mais de 35 anos, já. Que a gente começa a ter consciência do que pode ser e que pode acontecer. Antes disso, a gente acha que vai acontecer, mas não tem muita ideia. Não é verdade? Não se apavore, continuando. Mas precisa dizer isso para crente? Você conhece algum crente desanimado? Você conhece discípulo de Jesus desanimado? Que passa pela vida que nem aquele personagem do desenho animado que dizia: ó vida, ó céus, ó azar. Vocês viram, hein? Vocês estão delatando a idade, hein? Depois vão ter que explicar para a garotada aí, os jovens e adolescentes, que eles não sabem o que é isso. Mas tem gente que conhece a Deus, conhece esse Deus forte, poderoso e vive desanimado. Tem gente que depois das eleições está deprimido, desalentado, desesperançado. A palavra de hoje é para você dizer: tá bom, eu não ganhei a eleição, mas e daí o meu Deus continua ganhando todas. Você acredita nisso? Eu ganhei a eleição porque eu votei nesse candidato, e daí? A minha esperança não é num governo, a minha esperança é no Deus Todo-Poderoso, amém? Independente de quem esteja no governo. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus.
Essa janela da eternidade que esse nome de Jesus traz para nós é precioso demais, porque muda o nosso jeito de lidar com a vida. Deus está comigo. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Jimmy Carter, o pessoal mais novo, foi presidente dos Estados Unidos. Muitos anos atrás, a gente pisava na lama do dilúvio ainda. E ele era um diácono batista. E era uma pessoa muito comprometida com a sua fé. Mas antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele se candidatou a governador da Geórgia, um estado de onde ele veio. E ele perdeu. Ele era uma pessoa que lutava contra o racismo naquela época da década de 60, em que isso era um grande assunto nos Estados Unidos. Ele fazia de tudo e ele queria ser governador do seu estado para implementar as leis. E o candidato que ganhou a eleição, ele tinha uma postura racista, discriminatória. E o relato conta que ele ficou em casa desanimado, quase perdendo a fé. Ele disse: por que Deus não me deixou ganhar a eleição? A irmã dele, que era uma professora de escola bíblica, uma pregadora, soube de que o irmão estava desalentado, quase perdendo a fé. É interessante porque ela chega para visitá-lo e encontra naquele estado, e a palavra que ela dá para ele diz: isso que está acontecendo com você é para fortalecer a sua fé, e não para desanimar. O nosso Deus é poderoso. E ela cita Tiago. Lembra o que o Tiago diz da sua carta? Que a aprovação vem para quê? Para gerar paciência. Você é paciente com as tribulações, as coisas contrárias da vida? E daí a paciência faz o quê? Nos leva a uma fé mais forte. O relato que ele faz é que depois da visita da irmã, ele se recompôs e ele perseverou na sua carreira política e veio a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Depois ele perde a eleição para o Ronald Reagan. E ele disse: mas naquela eleição em que eu perdi, eu não fiquei desalentado. Pelo contrário, eu disse: Deus, o Senhor quer fortalecer a minha fé com essa situação. Eu vou perseverar nos propósitos, nas intenções do meu coração, e eu vou continuar exercendo influência. E como ex-presidente, ele se tornou uma pessoa muito influente. A minha pergunta é se hoje você precisa voltar-se para Jesus e, olhando essa janela da eternidade, dizer: eu preciso manter essa janela aberta, para eu perseverar com os valores, os propósitos, a missão que eu entendo que Deus tem para mim, independente do que as circunstâncias estão me dizendo. O maravilhoso conselheiro, ele se manifesta como Deus forte, poderoso. E é interessante porque nesse mesmo texto tem uma outra janela para a eternidade que diz que Jesus é o quê? É o Pai eterno. Pai eterno. É curioso Isaías 9:6, ele fazer esse jogo de conceitos, você percebe lá em Isaías 9:6? Ele diz que um filho se nos deu. E o nome dele é Pai eterno. Ao mesmo tempo em que Jesus é filho de Deus, um bebê que nasce na manjedoura, que é amamentado por Maria, acalentado e confortado por Maria e por José, ao mesmo tempo em que ele é filho, ele é o quê? Pai eterno. Ele é alguém que vive a eternidade como nós não conseguimos compreender. Nós vivemos numa dimensão de ontem, hoje e amanhã. Passado, presente e futuro. Abrir os presentes de Natal já é o que para você? Passado. Trocar aquele presente que não serviu é o quê? Futuro. Quem não vai ter que trocar presente aqui?
Não é assim? Estar no culto hoje aqui é o quê? Presente. Nós vivemos sempre nessas três dimensões. Nós estamos amarrados a essas três dimensões. Mas Jesus, Ele não vive nessas três dimensões, Ele vive no eterno hoje. Fez. Bzz. Se não fez, você não está entendendo o que eu estou falando. Jesus não tem ontem, hoje e amanhã. É sempre hoje. Faz sentido isso? Por isso que Pedro diz assim, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você acha que Jesus está demorando a voltar? Só faz 2 dias e meio, nem deu 2 dias e meio. Anteontem ele foi embora. Está dando curto-circuito? Tem que dar. Mas essa é a realidade. Quando você abre essa janela do Pai Eterno e você vê Jesus como esse Pai da eternidade, isso muda a nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Em que às vezes nós nos esquecemos que Jesus não é um amiguinho. Ele é Deus. É Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está sentado ao lado de Deus, Pai, na glória dos céus. Hebreus 13:8 nos diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, passado, presente e futuro. O que a palavra de Deus está fazendo? Ele vem da eternidade e Ele revela uma verdade para que a nossa mente possa entender. Ele sempre será o mesmo. Quantos anos você tem? 40? Quando você tiver 105, estão dizendo por aí que a geração que vai viver 121 anos já nasceu. 120 anos. Você tem 40? Daqui a 30 anos, 40 anos, Jesus vai ser o mesmo. Lamento informar, você não vai ser o mesmo. Outro dia eu estava conversando com alguém, eu disse, olha, eu não tenho problema de envelhecer. Eu não troco a cabeça do Roberto de hoje com a cabeça do Roberto de 20. Você concorda comigo? Ai, a vida é tão mais fácil, gente. É tão mais simples. O corpito do Roberto de 20 até ia ser legal. Mas a cabeça, o processo de amadurecimento, de percepção da vida. Você já percebeu que conforme os anos vão passando, você vai escolhendo as guerras que você entra? Quando você é novo, você entra em todas, né? Porque tudo precisa dar palpite e dar pitaco, né? Conforme os anos vão passando, se você está amadurecendo, se tornando uma pessoa mais sábia, você fica ouvindo e o pessoal está se pegando ali. E você está ouvindo. E às vezes quando perguntam para você, você diz, não tenho bem certeza. Você sabe tanto que você sabe que não sabe. Você sabe tanto da vida que você sabe que tem muita coisa que você não sabe. Não é verdade? Quando nós olhamos para a eternidade, essa nossa existência de 70 anos, 90 anos, 120 anos que seja, é muito pouco comparado com a eternidade. É por isso que é tão importante você acertar sua vida aqui com Jesus. Não apenas para Ele mudar essa realidade, como é bom ver Jesus transformando nossa vida, nossa família, dando valores diferentes, restaurando, libertando de vícios, de dependências. É maravilhoso ver isso, mas isso ainda é muito pouco comparado com a vida eterna que há para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados e confessou que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna? Você já fez essa oração? É uma oração tão simples que uma criança faz.
E como foi gostoso ver no musical várias crianças fazendo essa oração e entregando sua vida a Jesus, mas vários adultos, vários jovens, adolescentes. Essa é a realidade do Evangelho. Quando nós olhamos para a eternidade, temos consciência que a vida é mais do que aqui e agora, mas é o eterno hoje. Fica mais fácil nós entendermos por que nós vivemos da maneira que nós vivemos. Segundo Crônicas 7:3, a conclusão é que Deus é bom e o seu amor dura para sempre, eternidade. Salmo 100:5 diz: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. É por isso que quando você ora pelos seus filhos, você pode vir a morrer. E a palavra nos diz que essas orações sumiram porque você morreu? Elas continuam diante do Pai. Não é maravilhoso pensar nisso? Você só consegue pensar nisso quando você sai desse hoje, ontem, amanhã, e você fala sobre eterno, o hoje eterno. Aquelas orações que você fez quando seus filhos estavam no ventre ainda, estão diante do Pai. E todas as orações que você fará estarão diante do Pai. É maravilhoso pensar que a vida é mais do que 3 tempos. É mais do que 70, 80, 90 anos. Aquele que crê em Cristo, ele vive aqui um pequeno preâmbulo do que será a vida eterna com Deus nos céus. Aleluia! Você tem certeza de vida eterna? Ou você é daquelas pessoas que, eu pequei, acho que perdi salvação. E tem gente que vive com esse tormento. E o diabo, o que ele mais quer é isso. Se ele não conseguir impedir que você viesse à igreja, que você se identificasse com o Evangelho, o que ele vai tentar fazer é atormentar você com o legalismo, como se a sua salvação dependesse de você. Depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. A questão é que você pode se desconectar e não perceber essa graça incrível, esse favor imerecido que vem da eternidade através do Pai eterno. Deixe o maravilhoso conselheiro aconselhar você para que você possa experimentar o poder de Deus transformando a sua existência e mais, abrindo a janela da eternidade para você. E Isaías, de uma forma muito linda, ele termina dizendo que Jesus é o quê? O príncipe da paz, Shalom. O nome significa aquele que remove tudo que atrapalha a paz. Aquele que assegura a paz. Jesus, lá nas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. É uma paz que independe das circunstâncias, porque o maravilhoso conselheiro me assegura do poder que ele tem, me faz enxergar que a vida é mais do que o hoje, aqui e agora, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, começa a encharcar o meu coração e influenciar a maneira como eu vejo a vida. Você precisa dessa paz que vem da eternidade. Que o príncipe da paz traga paz lá na sua casa, na sua família. Ou quem sabe amanhã lá no trabalho a gente está precisando de paz. Pastor, você não faz ideia do grupo de WhatsApp do meu condomínio. Aquilo é mais perto de inferno do que grupo de WhatsApp. Quem sabe é lá que você se tornará um pacificador, alguém que promove a paz. Esse Jesus, que tem esses nomes e tantos outros nomes, quando você lê as Escrituras, ele não foi apenas alguém que se destacou.
Jesus foi destacado por Deus. Vamos ler juntos Filipenses 2, 9 a 11? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixe Deus ministrar o seu coração com esse vídeo que vai ser tocado agora. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Alfa e Ômega, o caminho, a verdade e a vida. O que vem à mente quando você pensa em mim? Autor dos sonhos, protetor, Pai celestial, guia divino. Diga-me, qual é o nome que você tem para mim? Senhor, Yahweh, Emanuel, Jeová, Abba. Santificado seja meu nome. Meu querido, eu sou seu Deus amado e meu nome é importante. É como você me identifica. Meu nome é uma torre forte. Meu povo corre para ela e fica seguro. Quando você olhar para mim, eu quero que você sinta o quanto é amado. Eu quero que você veja quão precioso você é. O quão preciosa sua vida é aos olhos divinos. Eu sussurro promessas do que ainda há de vir. Eu lhe mostro o caminho a seguir. Eu pinto quadros repletos de suas esperanças e sonhos. Veja, o meu nome é o que eu quero que você encontre. Clame ao meu nome no meio de sua batalha e eu lhe darei a doce vitória. Então, me diga, minha criança, qual é o meu nome? Qual é o nome de Deus que mais toca o seu coração? Você pode fechar seus olhos? Tempo especial seu com Deus. Maravilhoso conselheiro. Conselhos para viver uma vida melhor, ter uma vida melhor. Deus poderoso. Alguém que o dará força para vencer os desafios da vida, para renovar a sua fé. Pai eterno. Alguém que faz você viver com a percepção da eternidade e não do temporal. Alguém que dá certeza de vida e vida eterna com Deus. Príncipe da paz. Paz nos relacionamentos. Intervenção sobrenatural. Inundando a nossa vida com a paz de Cristo. Quem sabe tudo vai começar com você dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. Eu te peço perdão, Senhor. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Porque é isso que significa o nome. Eu entrego minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Eu queria pedir que você levantasse a sua mão bem alto onde você está, dizendo: pastor, eu fiz essa oração. Eu entreguei minha vida a Jesus. Onde você está? Lá atrás já vi, pode abaixar, graças a Deus. Lá atrás já vi, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto dizendo: pastor, eu fiz, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Onde você está? Graças a Deus. Mais alguém? Aqui, já vi, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Eu vou convidar a todos para que nós fiquemos de pé. Eu queria convidar você que você fizesse a gentileza de
sair do seu lugar e vir até aqui, nós queremos orar por você. Nós queremos abraçar você nessa decisão tão importante da sua vida. Você pode fazer isso? Venha, de onde você está? Quem sabe você vai pedir alguém que veio com você para vir até aqui com você. Faça isso. Saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar por você nesse tempo tão especial de decisão. Aqui temos uma senhora. Isso. Alguém já vai orar com a senhora. Olha lá. Mas alguém pode vir. Venha do seu lugar. Olha lá, tem um jovem vindo aqui. Olha lá, que coisa boa. Vamos começar a cantar e enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar com você. Olha aqui, tem mais uma pessoa chegando. Graças a Deus por isso. Dos reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, é o grande eu sou, o Cordeiro que me libertou. Ele está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Quem sabe você está aqui hoje e a decisão que você precisa tomar não é aceitar Jesus, mas é voltar para a comunhão dos irmãos, voltar a servir ao Senhor, junto com a igreja do Senhor Jesus. Venha até aqui confirmando essa decisão de retornar para os caminhos do Senhor. Nós queremos abençoar você, ajudar você nesse tempo tão importante. Deixe Jesus ser tudo aquilo que Ele pode ser e Ele deseja ser na história da sua vida. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto nós cantamos, venha até aqui. Nós queremos abraçar você, orar com você. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, é o grande eu sou, o Cordeiro que me libertou. Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Qual desses nomes de Jesus hoje você vai levar para casa dizendo: isso é que está queimando mais no meu coração, isso é que tem mais significado para mim hoje, nesse culto de Natal de 2022, essa é a revelação eterna que eu tenho no meu coração. Feche seus olhos, diga para Deus qual é o nome de Jesus que tem destaque hoje no seu coração. Agradeça ao Senhor, porque o Espírito dele falou ao seu coração nessa noite. Deus, nós celebramos, te damos graças, rendemos louvores ao Senhor por abrir um pouco essas janelas da eternidade para que os nossos corações fossem confortados, desafiados, reafirmados. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, é o nosso Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós queremos sim caminhar com o Senhor e viver essa realidade da eternidade no nosso hoje, no nosso amanhã, porque o Senhor está conosco.
Pedimos bênção do Senhor sobre esses que tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Confirma, Senhor, com teu Santo Espírito. E nos ajude como igreja a ser bênção na vida desses irmãos e irmãs. Recebe a nossa adoração, Senhor, porque nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.